Olá, aprendiz, bem-vindo, bem-vinda a mais um módulo aqui do Aprenda Mais. Aqui nesse módulo a gente vai começar a falar bastante sobre o tópico de anotações, né? Você já deve ter visto nos módulos anteriores que a gente falou já um bocado de coisa sobre isso. Mas a partir de agora a gente vai entrar aqui numa discussão um pouco mais profunda, mais metodológica. Eu vou te mostrar tudo que a gente tem que saber sobre anotações. Eu vou te mostrar de fato, tá? Aqui nesse quadro você vai ver que esse formato de aula para esse módulo tá um pouquinho diferente, né? Eu vou ficar um pouco por aqui nesse quadrinho no cantinho, tá? E você vai ver aqui em cima, em algum lugar, o quadro que eu vou compartilhar com você o tempo todo. Então, eu tô deixando a câmera aqui meio de lado, eu vou ficar falando aqui assim, sem te olhar tanto, para você ter essa impressão de que você de fato está do meu lado, acompanhando aqui o meu quadro enquanto a gente conversa. E a ideia é que nesse módulo a gente aprenda um pouco mais, ou muito mais, na verdade, né, sobre o que são as anotações, como fazer essas anotações e como utilizar cada tipo, cada formato de anotação na hora certa, tá bom? Então, talvez você perceba que nesse módulo, né, o formato dos vídeos seja um pouquinho diferente por essa organização que eu estou colocando aqui, e também porque eu não vou mais me preocupar tanto em fazer aquelas aulas, né, com todo aquele cuidado, talvez, de edição e tudo mais. Eu vou deixar uma coisa um pouco mais aberta, mais solta, para você realmente ter essa sensação de estar aqui comigo do meu lado, tá, me acompanhando numa aula. Isso tudo, claro, é consequência, né, desse processo de pandemia que a gente está vivendo ainda. Eu estou gravando essa aula hoje, dia 24 de dezembro, né? A gente vai começar esse módulo no dia 24 de dezembro de 2020. Então, depois de toda a experiência de aula com os meus alunos, né, no ensino médio, no fundamental e no pré-vestibular, durante esse processo de pandemia, eu vi que esse formato aqui ficou bem adequado, ele fica interessante para você acompanhar, fica fácil de pegar, enfim, seguir aqui com a gente, tá? Então você vai perceber que eu não vou fazer aquela aula com toda a edição, cortando falas, cortando qualquer coisa assim, se eu gaguejar alguma coisa, eu vou deixar assim uma coisa mais livre e mais solta. Tá? O importante aqui é entregar para você um conteúdo realmente contundente, completo, robusto, que vai te ajudar demais a lidar com o teu dia a dia de estudos. Tá? E você vai ver aqui, ó, deixa eu dar uma passeada por esse quadro. Esse quadro é um quadro que a gente vai usar aqui para começar. Tá? Eu vou deixar ele aqui já organizadinho, com algumas coisas que eu escrevi, com alguns textos que eu já escrevi também que eu vou deixar ali para a gente fazer uma análise. E eu vou sempre aparecer aqui de cantinho, tá? Você vai ver aqui que é bastante coisa para começar. Isso aqui é só a primeira aula, tá? E fica tranquilo que no final, todo esse material fica salvo para você em PDF, né? Todo esse quadro gigantão que vai ficar aqui no final, ele vai ficar salvo e você vai poder consultar ele melhor. Se você já quiser, claro, fazer as suas anotações no módulo de anotação, melhor ainda, tá bom? Mas é só para você já ficar ciente de que tudo que está aqui vai ficar para você. Outro ponto, tá? Muito do que eu vou falar aqui pode ser um pouco óbvio, talvez em um momento ou outro, mas é importante que eu fale isso, tá? É importante que a gente tenha aqui esse momento para alinhar toda a fala, para que todo mundo entenda, todo mundo que está passando aqui pelo curso entenda o geral da coisa toda da anotação, tá? Então, eu peço que você não pule nenhuma aula, que você não antecipe a aula, você não, enfim, é importante que você acompanhe tudo, tá? Tudo mesmo, porque para você chegar lá na frente e entender alguma coisa que eu estou falando lá na frente, você vai precisar do que eu estou começando a trabalhar agora, tá? Então, acho que é isso. Vamos começar? Olha só, vamos começar do começo. Seguinte, esse módulo de anotações, ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar todo esse processo de o que é e como se faz a anotação, também considerando o quê? Os teus objetivos, considerando o contexto, né? Existe uma anotação que você vai fazer durante a aula, existe uma outra anotação que você vai fazer durante o seu estudo, uma outra anotação que você vai fazer naquela aula mais fácil, naquela aula mais difícil, naquele conteúdo que é novo. Tudo isso muda, tá? De acordo com diversidades, de acordo com o contexto, tudo muda quando você pensa em tipos de anotação. Tá? E a ideia aqui é entender que as anotações são um recurso, uma ferramenta, a melhor de todas as ferramentas. Né? A gente já viu em outros módulos que você só está estudando quando você está trabalhando, quando tua mão está mexendo. Então a ideia aqui é você adquirir agora, né, todo o empoderamento realmente dessa ferramenta e entender como isso vai te ajudar. Então a gente vai começar aqui do básico, que é o seguinte. As anotações, quando a gente começa a falar disso, vamos entender aqui que elas são para a gente um registro, certo? Um registro do quê? Daquilo que você está estudando e aprendendo. E o primeiro ponto para a gente observar é,
fazer anotações não é só fazer, né? Tem gente que gasta muito tempo, perde, na verdade, muito tempo fazendo anotações do jeito errado, fazendo anotações mal feitas. Então, o objetivo é fazer uma anotação que não precisa ser bonitinha, tá? Mas a gente vai chegar nesse ponto e falar também das anotações bonitinhas. Mas o objetivo não é chegar na anotação que é bonitinha, é chegar na anotação que é eficiente para a sua aprendizagem. Então, a gente começa aqui desse primeiro ponto, que é o seguinte, ó. Boas anotações são como registros de uma viagem de férias. Então, eu gosto de usar essa analogia para você entender aqui o seguinte. Quando alguém sai de férias, né, e passa, digamos, 10 dias viajando por aí, não interessa onde. Se você saiu de férias e viajou, é normal que hoje, né, todo mundo quando viaja, quando sai de férias, enfim, quando vai fazer um passeio, é normal que as pessoas tirem muitas fotos, façam filmes, façam stories, fiquem fazendo live, enfim, você registra tudo, certo? Agora imagina só, se você sai para viajar, você vai registrar 100% de tudo, né? Então, quando você sai para fazer uma viagem, quais são as fotos que você vai salvar? Quais são as fotos que você vai revelar? Quais são aquelas fotos que vão virar um porta-retratos? Né? Não são todas. Né? Você vai usar o que aqui? Você vai usar um critério seletivo. Então, quando a gente fala das anotações, a gente vai ter que usar aqui sempre um contexto de seletividade, certo? Então, as anotações elas são seletivas. Em que sentido? Você vai usar as anotações para fazer registros daquilo que merece ser registrado, daquilo que é importante ser registrado no seu objeto de estudo. Então, se você sai de férias e você grava tudo, filma tudo, beleza, mas do que você vai realmente lembrar? Né? Às vezes você tem aquela foto especial que aquela foto ativa várias memórias daquele dia legal da viagem, daquele dia, daquele momento especial que você viveu. Então, o objetivo aqui é esse. Quando eu falo das anotações, eu não preciso anotar tudo. Tudo que o professor falou, tudo que eu li, tudo que está na videoaula, tudo que está no PDF. Não é esse o objetivo. O objetivo é anotar aquilo que vai ativar as minhas memórias, que vai conectar as minhas memórias. E mais do que isso, claro, né? As anotações são também uma ferramenta para você organizar o seu pensamento. Então a gente começa desse primeiro ponto. Né? As anotações são registros, mas são registros de caráter seletivo. Tá? Então, o que eu tenho que saber dessas anotações? Primeiro, vamos falar do contexto aqui. Qual é o contexto? O contexto, vou colocar aqui para a gente se organizar, tá? Vou deixar aqui pintadinho de roxo, meio de rosa. Eu vou botar aqui números para indicar que sequência a gente falou aqui nesse esquema. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que observar é o contexto. Ou seja, o que e para quê. Né? O que eu estou anotando e para que eu estou anotando. O que eu quero com essa minha anotação. Então, um princípio básico das anotações, né, e de todo um percurso da anotação é fazer isso aqui. Ó. A gente primeiro vai usar anotações para a gente organizar, né, aquilo que a gente está estudando. Você vai perceber que organizando a informação que você quer aprender, tudo fica mais fácil. Tá? Às vezes você não entende um conteúdo por falta de organização, por falta de sequenciamento desse conteúdo. Sem organização e sem sequenciamento, as coisas não fazem tanto sentido. Tá? Então você vai fazer anotações primeiro para organizar e sequenciar uma informação. Às vezes, quando você vai aprender um conteúdo novo, se você aprende uma ideia e depois outra numa sequência errada, as coisas talvez não façam tanto sentido, elas não tenham tanto significado. Então você vai usar as anotações também para quê? Para pegar o teu objeto de estudo e organizar e sequenciar esse objeto de estudo. Para daí fazer o terceiro ponto, que talvez seja o mais importante de todos, que é sintetizar. O que é sintetizar? É você reduzir. É você pegar muito e transformar em menos, mas não transformar em pouco. Tá? É só transformar muita coisa em menos coisa. Para quê? Para que o teu cérebro consiga compactar aquele monte de coisa, aquele volume todo, e dali criar sentido e significado. E esse material que você vai criar, que você vai produzir, você vai utilizar para quê? Para fazer revisão. Né? A gente já viu também em outras aulas que aquilo que você estuda, naturalmente você esquece, é normal, né? É normal do ser humano. A nossa memória trabalha de várias formas, ela gera esquecimento. Então, para você combater o esquecimento, já que você, né, investiu muito tempo estudando, você tem que ter o quê? Um material que sirva para você fazer revisão. Tá? Então, fazer boas anotações também vai te levar para isso.
para boas revisões. Então, um bom estudo leva a uma boa revisão. E aí, o que eu tenho que saber? Contexto, né? Então, o que eu vou anotar, para que eu vou anotar, quais são os contextos aqui? O primeiro contexto é o contexto da aula, né? Todo mundo aqui já deve ter aula, né? Você já teve aulas, você está tendo agora uma aula, e durante uma aula é importante você fazer anotações, mas tem um tipo de anotações para aula, outro tipo de anotações para seus estudos. Então, o primeiro ponto aqui para a gente observar, quando a gente fala da aula, é isso aqui, ó. Eu deixei para a gente aqui uma frase que é importante a gente guardar. Documentar é tornar a escuta visível. Então, quando a gente faz anotações, a gente está documentando, fazendo registros, né, daquilo que um professor falou para você. E a partir do momento que você começa a documentar e registrar, você torna a escuta visível. Olha que legal isso, a escuta visível, né? Ou seja, aquilo que você escutou, aquilo que você observou numa aula, você consegue tornar isso visível para sempre que você quiser e precisar, certo? Então, a gente parte desse princípio das anotações em aula, que elas são documentos, né? Você vai documentar uma aula, mas claro, do jeito certo, né? Você não vai anotar tudo que o professor falou o tempo todo sem prestar atenção na aula. Lembra? Quando você está numa aula, pagando por uma aula, por exemplo, você não está pagando para fazer anotações, você está pagando para entender um conteúdo. Então, a prioridade da tua aula é entender e compreender aquele conteúdo, e daí, claro, você vai usar aqui o quê? Registros, né? Então, documentar é tornar a escuta visível no sentido de quê? De que fazendo registros, você torna aquela aula imortal, né? Os conteúdos e as coisas daquela aula, elas se tornam imortais. Então aqui eu tenho uma consideração para a gente fazer, para a gente começar aqui a falar, né, de todo esse processo. Aqui eu deixei esse texto pronto, tá? Eu vou ler com você, tá? Eu vou sublinhando alguns pontos, a gente vai conversando sobre alguns pontos, sobre essa primeira consideração, para daí começar a falar sobre isso aqui, tá? Então me acompanha aqui, ó. Então, consideração, deixa eu aproximar aqui para você. Por que você lê 1000 palavras, mas só aprende o equivalente a 100 palavras? Aqui é só um número aleatório. Então, imagina que você leu num livro, num texto, em alguma coisa, ou numa aula, você ouviu 1000 palavras, mas o que você aprende é equivalente a 100 palavras, digamos assim. Ou seja, qual é a ideia aqui? Muito virando menos, certo? Porque você estuda por 2 horas, mas sua aprendizagem parece se reduzir a apenas 5 minutos. Né? A mesma coisa de uma aula. Imagina que você teve lá uma aula gigante de 2 horas e no fim das contas, depois da aula, parece que o que você aprendeu foi o equivalente ali somente a 5 minutos. Né? A gente tem essa sensação de que, gastei tempo demais, aprendi de menos. Vamos entender isso também. O cérebro, ele precisa traduzir o que você estudou para algo que você aprendeu. Então, durante uma aula e com as suas anotações, tudo aquilo, né, que você teve contato, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você leu, você precisa traduzir, né, em aprendizagem. Então, você vai pegar aquelas 1000 palavras soltas que você viu e ouviu e vai criar 100 palavras ali de aprendizagem. Ou então você vai transformar aquelas 2 horas em 5 minutos de aprendizagem. E aí, olha esse detalhe. Aprender sobre um objeto de estudo significa compactar muita coisa numa escala menor, mais sintética, né, com um contexto mais lógico, que tenha sentido e significado. A compactação de conteúdos cria sentido e significado. Então, quando a gente compacta, sintetiza, reduz e simplifica, né, a gente cria sentido e significado, se conectando com outras coisas que você já sabia previamente. Então, o teu conhecimento prévio, ou seja, eu aprendo coisas novas a partir das coisas que eu já sabia, e as anotações vão fazer parte desse contexto, certo? O processo dessa construção, dessa compactação, dessa síntese, depende das anotações. Elas te ajudam a passar por tudo isso, certo? Então, olha só. Por isso existe essa sensação de redução entre o que se estuda e o que de fato se aprende. Então, esse estudo aqui, vamos tentar também pensar que a gente está falando de aula. Tá? Então, quando você vai para uma aula, ou quando você estuda, quando você lê alguma coisa, tudo isso tem o quê? Um contexto de muito tempo. Né? E aí, de repente, quando você pensa no que você aprendeu, imagina, você leu lá um livro, num capítulo inteiro de 10 páginas e tudo isso se resume numa folha de anotação.
Ou você teve lá 1 hora de aula que se resume também numa folhinha ou 2 de anotação. Tudo isso é redução. E aí o que acontece? Essa síntese que o cérebro constrói transforma muito em menos, a tal da compactação da síntese, mas não é pouco. Uma consequência prática disso é que os objetos de estudo, tá? Quando eu falo de objetos de estudo aqui, considere o quê? São os conteúdos, né? Então, eu estou estudando biologia, estou estudando a parte da célula, estou estudando citologia. Então, citologia é um objeto de estudo. Então, uma consequência prática disso é que objetos de estudo que você não tem nenhum domínio vão exigir anotações mais robustas. Ou seja, vamos voltar aqui, ó. Quando você vai estudar um assunto que você não tem domínio nenhum, que você não tem conhecimentos prévios, que você, enfim, não tem ainda uma maturidade sobre aquele conteúdo, você vai perceber o quê? Que isso vai exigir de você anotações mais completas, mais robustas, mais demoradas, né? Que vão te dar um pouquinho mais de trabalho. Compensação, né? Essas anotações são mais robustas, elas são mais lineares e mais demoradas. Compensação, né? Enquanto os objetos de estudo já sob certo domínio, ou seja, aquele que você já sabe alguma coisa, que você já tem alguma maturidade, que você já tem alguma noção, esses que você já tem sob certo domínio vão exigir anotações do quê? Simples e rápidas. Então, quando a gente fala de aula, né, já que é disso que a gente está falando aqui, anotações durante a aula. O que é uma aula, geralmente? Uma aula é um primeiro contato que você tem com algum conteúdo, né? Então, o primeiro passo que você tem quando quer aprender uma coisa nova é aprender com quem sabe, né? Então, você geralmente vai para uma aula. E aí que tá. Se eu vou para uma aula, muitas vezes a sensação que eu tenho é que eu sei pouco. E se eu sei pouco, talvez as minhas anotações deem um pouquinho mais de trabalho. Agora, se eu já sei bastante coisa, se eu já tenho ali uma noção geral de um conteúdo, digamos que você já esteja no cursinho há bastante tempo, ou estudando para concurso, ou enfim, você já esteja terminando o ensino médio, você já tem ali uma certa malandragem com aquele conteúdo, as aulas elas têm sim a sua importância, mas as anotações de aula já são diferentes, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nesse contexto de anotações. Quando a gente fala das anotações de aula, primeiro ponto aqui, né? A gente está falando de aula presencial, de palestras, aulas síncronas, ou seja, aulas ao vivo, ou aulas assíncronas, como essa que você está vendo. Aulas assíncronas são aquelas que já estão gravadas, que já foram gravadas e que você pode ver e rever quando você quiser. Então, quando você estiver acompanhando essas aulas para fazer anotações, para que vai servir a anotação? Aqui, primeiro, você vai fazer um roteiro de aula. Então, as anotações durante uma aula, elas vão servir para você fazer uma espécie de roteiro. Já que você tem uma aula, né, onde alguém vai fazer ali um trabalho com você de 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, meia hora, 2 horas, não sei, é importante que você aproveite aquela aula, aquele momento, para fazer um roteiro. O que é o roteiro? O roteiro é uma anotação simples, com tópicos, onde você vai ter o que ali? O sentido geral da aula. É basicamente fazer o quê? O teu registro para imortalizar aquela aula. Lembra que a gente falou desse termo, né? Então é para tornar aquele momento imortal, para você não ter que ficar assistindo e vendo de novo aquela mesma aula, tá? Então você vai fazer um roteirinho. Então a ideia de fazer anotações durante a aula é aproveitar para fazer roteiro. Você também pode fazer, né, nas suas anotações, uma síntese da aula. Síntese a gente falou, é você transformar muita coisa em pouca coisa. É fazer o tal do resumo. E você vai ver aqui o seguinte, ó. Eu botei a palavrinha resumo aqui e aqui também nas anotações de estudo. Por quê? Porque a gente tem o famoso resumo da aula e o resumo de estudo, que são coisas diferentes, tá? Então, quando eu estou numa aula, qual é a ideia? A aula ela vai servir para me dar um pontapé inicial no conteúdo. E às vezes pode ser interessante fazer um resumo, às vezes, nem sempre, tá? E aí, se eu fizer um resumo, a gente vai usar o princípio do 1H, 1F. O que é isso? 1 hora em uma folha. Né? Ou seja, você não vai anotar na aula do professor tudo que ele falou, tudo que ele anotou, tudo que ele copiou, tudo. Porque aí você vai passar mais tempo anotando e escrevendo do que prestando atenção. Lembra, o objetivo da aula é que você preste atenção nela e consiga compreender o que está acontecendo ali. Tá? Então aqui você vai ter esse momento de síntese. E aí a gente vai aprender técnicas lá na frente para fazer essa síntese. Tá? Então você vai partir desse princípio. 1H, 1F. 1 hora é igual a uma folha. Claro que aqui também é só uma forma de abordar. Né? Você vai ter basicamente 1 hora com poucas folhas, algumas coisas. Tá? Então a ideia é que você vai usar anotações para quê? Né? Para fazer um resumo daquela aula. Você também vai fazer
o aprofundamento de aula, né? Ou seja, durante uma aula, um professor ou professora vai falar para você sobre alguns tópicos, né? E esses tópicos de leitura, eles vão gerar em você algumas dúvidas. E essas dúvidas você vai poder, claro, tirar e deve tirar na própria aula. Mas algumas coisas são mais profundas, né? Algumas coisas vão levar o quê? Algumas coisas vão levar mais tempo. E às vezes ali naquela aula você não tem tempo de abordar tudo aquilo. Então é importante que você faça registros daquelas coisas que você teve contato na aula e que você sabe que lá na frente é importante aprofundar. Então anota, não confie na sua memória. Anota isso também. Que mais? Aprofundamento de aula com links. Como assim? Às vezes você está tendo uma aula de um conteúdo que tem link com outro. Né? E às vezes você pode aproveitar, né, que você teve esse insight, percebeu esses links para fazer o quê? Para criar conexões. Então, a gente aprende muito quando a gente conecta as coisas. Então, quando eu faço conexões aqui, eu estou favorecendo a minha aprendizagem. E a gente vai ver mais na frente, né, na parte aqui de baixo, ó, quando a gente começa a falar dos métodos, que existem métodos que vão favorecer essa conexão. Né? Existem métodos para você fazer essa conectividade entre conteúdos diversos. Entre parte do conteúdo, entre partes das disciplinas, trabalhando também a interdisciplinaridade. Também é legal você aproveitar uma aula para fazer anotações do que? Dos macetes do professor. Isso acontece muito em áreas de exatas, né? Professor de matemática e física. Às vezes você está numa aula e você nem está aprendendo nada de novo assim, em termos de conteúdo, mas às vezes você está aprendendo um procedimento, um processo, uma dica, né? um macete, uma malandragem do professor. E isso também é o que? É interessante anotar. Por quê? Porque isso é um conteúdo normalmente original, que você não vai encontrar na internet, você não vai encontrar em livro nenhum. Às vezes é uma dica que um professor que já dá aula há 20, 30 anos, né, ele tem uma dica lá que te ajuda demais a entender um conteúdo e você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Né? Então é importante você anotar essas coisas também, certo? Então uma aula vai servir para você fazer roteiro, síntese, marcar ali os pontos de aprofundamento, anotar os macetes e fazer também o ajuste de estudo prévio. O que é isso? Você já deve ter visto lá em outros módulos que quando a gente vai estudar, vez por outra é importante você fazer antecipação de conteúdo. Então, se você tem um conteúdo muito difícil e você vai ter aula desse conteúdo, às vezes antes da aula é importante você fazer um estudo prévio. E aí o que você pode fazer? Você pode fazer um estudo prévio, fazer uma anotação básica, um registro básico para durante a aula melhorar, né, e fazer ajustes do estudo prévio. Então, esse estudo prévio, o que é? É uma coisa que você fez sozinho. E quando você vai para a aula, você está acompanhado. Essa é a diferença. Tá? Agora, esse estudo prévio, ele está relacionado a quê? Ao contexto de estudo. Né? Então, repara só. A gente viu aqui que existem anotações que eu posso fazer durante a aula. E existem anotações que eu posso fazer durante o meu estudo. O que é estudar mesmo? É você pegar no livro, é você pegar a apostila, resumo, PDF, artigo, é você com você mesmo. Lembra, a aula é com alguém, a aula é com o professor. A aula é para você começar um conteúdo, é um momento assim, talvez mais superficial, mais pobre, mais simples, para você começar a compreender. Estudo não. Estudo é uma coisa já mais profunda, mais complexa, que leva um pouco mais de tempo e que você vai fazer sozinho. Tá? E aí no seu estudo você vai ler um livro. E aí você vai ler um capítulo de livro e você pode fazer disso um estudo prévio para a aula que você vai ter amanhã. Então, digamos que eu tenha ali, amanhã eu vou ter aula sobre citologia. Eu vou aprender alguma coisa sobre células. Eu já sei disso, que eu vou aprender amanhã. E amanhã eu vou ter aula com o professor sobre citologia. O que eu faço antes? Eu posso, se tiver tempo e se isso for importante para mim, eu posso fazer um estudo prévio. Né? Ou seja, eu vou pegar o meu capítulo de citologia lá do meu livro de biologia e vou fazer um estudo prévio. Para quando chegar na aula, eu já ter uma base. Então, aqui já é o quê? Um contexto, certo? De estudo prévio. Lembra que a gente não está falando de método ainda, tá? Métodos estão aqui embaixo. A gente está primeiro entendendo para que eu vou fazer anotações. Então, você vai fazer anotações para quê? Para fazer um estudo prévio. Um roteiro prévio para melhorar o seu aproveitamento da sua aula, tá? Você vai fazer o que também? Sequenciamento de leitura. Depois que você teve uma aula, independente de aula, quando você vai estudar um assunto num livro, por exemplo, você pode fazer anotações para quê? Para fazer o sequenciamento de leitura. Né? Ou seja, para você organizar e colocar numa sequência lógica o que é que você aprende primeiro, o que é que você aprende depois. Ou como é que você vai construir aquele conhecimento. Né? Vamos pensar que conhecimento é uma coisa que você constrói. E para você poder construir, primeiro você constrói aqui, depois ali. Então você tem que ter o quê? Uma sequência lógica. Então isso aqui vai aumentar,
né, o contexto de lógica daquilo que você está aprendendo. E se vai ter mais lógica, vai ter mais sentido. Essa é a grande coisa, tá? Então, anotações podem servir para isso, né? Para você ganhar mais organização, sequência, lógica e sentido. Que mais? Para que você vai fazer anotações na hora de estudar? Para fazer uma síntese lógica da leitura, ou seja, o famoso resumo. Né? Aquilo que a gente chama de resumo de estudo é uma síntese lógica daquilo que você leu, certo? E aí, do mesmo jeito que tem ali o resumo de aula, que a gente viu aqui, né, que tem um H, um F, a gente vai ter aqui, no caso da síntese lógica da leitura, né, o tal do resumo, a gente vai ter uma coisa parecida, que a gente vai chamar aqui de princípio 10P, 1F. O que é 10P, 1F? 10P significa, digamos, 10 páginas. E essas 10 páginas, no final do seu processo de estudo, vão se transformar em quê? Em uma folha. Então, de novo, síntese. Você vai fazer muita coisa virar menos coisa, mas nem por isso pouca coisa. Tá? Então, para que você vai fazer anotações? Para fazer síntese, desde que seja lógica, daquilo que você estudou. Você também vai fazer o que a gente vai chamar de registro de passagens ou a receita do bolo. Né? Ou seja, você vai pegar lá, às vezes, um pedaço do livro, um pedaço do teu texto, um trecho todinho de texto, que às vezes é importante você copiar tudo. Né? A gente fala assim, nas anotações é importante você criar um registro lógico, sintético, simples. Não copie tudo que você ouviu, nem copie tudo que você leu. Mas, às vezes, você vai ter aqui o quê? Alguma coisa muito importante. Né? Então, isso aqui que eu coloquei para você, vamos colocar como sendo alguma coisa que a gente vai chamar de fundamentos. Isso aqui você vai usar talvez para matemática, né? Para você copiar uma passagem inteira do livro que te dê lá um passo a passo sobre alguma coisa que você precisa saber. Ou então ali você vai ter, de repente, toda uma passagem de toda uma sequência de conteúdo que você precisa guardar, né? Que você tem que memorizar. De repente você tem lá uma tabela inteira, né? De, sei lá, quais são as vitaminas, as funções, o que acontece se você tem de menos, o que você tem de mais. Então, às vezes, isso é um assunto muito grande e que, né, nesse caso, vale a pena você fazer ali todo esse registro daquela passagem do seu texto. Tá? Então, você pode fazer anotações também nesse sentido, né, de pegar todo um pedaço de um texto e colocar para você. Não é o ideal, mas às vezes vai ser importante. Tá? Também é importante para você fazer registro de conceitos. Às vezes você está lá estudando alguma coisa e você não quer fazer uma síntese do capítulo, né? Fazer o resumo de um capítulo inteiro. Às vezes você só quer anotar e copiar ali um conceito. Por exemplo, estou estudando células, então o que é célula? Eu vou lá e anoto. O que é célula? Célula é não sei o quê. O que é membrana plasmática? E você vai lá e anota o que é membrana plasmática. Então esse registro de conceito, ele também é importante. Mas também, da mesma forma como o registro de passagem, é de vez em quando, e ele tem que ser aqui o quê? Extremamente seletivo, tá? Ou seja, você vai ter aqui também que pensar, né, se isso faz parte dos fundamentos. O que é fundamento? Né, que eu escrevi aqui e aqui. Os fundamentos são aquelas coisas assim muito importantes que você não pode esquecer, que você não pode deixar de saber, certo? Então, às vezes você vai ter uma passagem inteira, né, de um livro, de um capítulo, que é importante você guardar por algum motivo. Da mesma forma, é importante você, às vezes, guardar conceitos. E aí existem técnicas de estudo para uma coisa e outra. Tá? Você também vai fazer o quê? Você vai fazer anotações para atualizar os seus resumos. Então, imagina que você fez aqui uma síntese lógica de leitura hoje. E aí, de repente, daqui 2, 3 dias, você vai revisar esse conteúdo através de uma videoaula, através de resolução de exercícios. O que você vai fazer? Você vai atualizar os seus resumos. Com o quê? Com mais exemplos, com mais autores, né, no momento de revisão. Então, quando você estuda pela primeira vez um assunto, você cria pela primeira vez o seu material. Esse material que você criou numa primeira vez, ele vai subindo de nível, subindo de nível, subindo de nível, à medida que você vai fazendo revisões. Então, quando eu faço aqui uma revisão, eu vou de repente ter ali mais exemplos, mais autores, mais exercícios, eu vou ter novas sacadas, insights. Então, o que eu faço? Eu vou atualizar o meu resumo. E aí, com isso, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou subindo o nível das minhas anotações. Né? Então, qual é a sequência lógica? Você vai para uma aula e faz uma anotaçãozinha bem meia boca, mais ou menos. Aí você estuda. Essa tua anotação que começou aqui na aula bem simplesinha, fica complexa. Aí depois você revisa, dias depois. Então já é uma terceira vez que você está vendo aquele material e você está melhorando ele.
através de exercícios e releituras. E também é interessante você fazer o quê? Fazer uso de anotações, né, de estudo para fazer a transcrição de esquemas prontos. Eu não sei você, mas quando eu me deparo, né, no meu caso como professor de biologia, né, quando eu leio algum livro de biologia, quando eu vejo algum esquema pronto, um mapa mental, uma tabela, um desenho, alguma coisa que eu acho assim que ajuda demais, que é um recurso didático que facilita e favorece a tua aprendizagem, eu me vejo na obrigação de capturar aquele negócio, né? Então, o que eu faço? Eu faço uma transcrição de esquemas prontos, né? Ou seja, é o bom e velho aqui, o copia e cola, certo? E aí, nesse caso, a gente está falando de anotações que você vai fazer à mão, que você vai fazer no papel, no seu caderno, mas a gente pode pensar também de anotações aqui digitais, né? Você pode usar o Word, você pode usar o Google Docs. Eita, tem um helicóptero passando aqui. Então você pode usar recursos digitais para fazer o quê? Né? Para pegar de repente um assunto digitalmente, você pode tirar uma foto, você pode printar uma tela e botar num PowerPoint, botar no Word, botar num Google Docs, para você guardar aquele material num resumo digital que você está fazendo. Tá? E vale lembrar isso aqui também, né? Eu estou falando aqui de resumos, a gente não falou ainda de técnicas, de métodos, né? Mas a gente está falando aqui de anotações e resumos que não necessariamente precisam ser feitos somente no papel. A gente pode falar aqui também de digital e a gente vai falar ao longo desse módulo todo, né, de técnicas físicas, né, de técnicas manuais, mas também de recursos e técnicas digitais. Tá? Então, quando você encontrar ali um esquema que te ajuda demais, não perde tempo, tá? Copia isso para você, guarda para você. E um detalhe que eu deixei aqui separadinho de azul, para a gente fechar esse primeiro momento, é isso aqui, ó. Para organizar os pensamentos. Então, para que eu vou fazer anotações também? Eu vou fazer anotações de estudo para organizar meus pensamentos. Por quê? Porque o pensamento é caótico, a escrita não. A escrita é organizadora. Então, às vezes, você vai fazer anotações independente da aula, independente do livro, independente da tua fonte. Às vezes, você vai simplesmente, né, pensar sobre um assunto e é importante você pegar uma folha de papel branco, pegar uma caneta e pensar escrevendo. Tá? Faz esse exercício. Pensar escrevendo é muito mais eficiente, é muito mais produtivo. Você vai sentir que, de repente, o teu cérebro vai fazer um trabalho melhor. Tá? Então, o que é isso aqui tudo? Isso aqui tudo são justificativas do para que eu faço anotações. Então, você vai fazer anotações de aula e anotações de estudo no geral para tudo isso aqui. Para criar roteiros, para sintetizar, para guardar coisas, para marcar registros, para guardar macetes. Motivo é o que não falta. O fato é que você tem que construir o seu material de estudo. Tá? Então, o que a gente vai começar a aprender daqui para frente é o passo a passo de como fazer, de como conceber essa construção desse conteúdo, né, ao longo do seu estudo. Ou seja, a construção desse conteúdo quer dizer o quê? A construção desse conhecimento. Tá? Quando você cria seu próprio material de estudo, quando você faz as suas anotações, você está construindo uma coisa original que ninguém mais no mundo tem. E é esse processo, é esse esforço, é esse trabalho que vai fazer você aprender. Tá bom? Então, olha só. A gente começou aqui essa primeira parte, né, o contexto. Já vimos ali uma primeira consideração. Temos ainda uma consideração final aqui que vai ficar para depois. E a gente vai partir daqui para frente, né, agora para a parte de métodos, para a gente aprender de fato a fazer as nossas anotações. Já deixa eu dar, né, um spoiler aqui do que a gente vai fazer. Ó. Não adianta fazer resumos se você não sabe fazer resumos. Tá? Então, muita gente perde tempo fazendo resumos e perde tempo por quê? Porque faz do jeito errado. Então, a partir da próxima aula, a gente vai dar uma olhada em quais são os métodos, para que eles servem, para depois, daqui para frente, aula por aula, abordar método por método.